Eu vi num processo, é, assim, eu tava em um dos lados, e do outro lado Claro. tinha o autor da ação com o seu advogado, o cliente desse querido colega advogado, um colega até muito querido, mas o cliente dele disse, faço acordo não quero acordo. E foi a audiência de conciliação no processo depois da sentença, certo? Imagine. Você A já está proposta, condenado. a proposta do meu cliente era pagar integralmente o valor, Uhum. pediu apenas para parcelar, inicialmente 10 vezes, depois chegou a 6 vezes, ele disse, eu não faço acordo, e não fez acordo, não teve jeito, ou seja, sabe aquela, às vezes a emoção É o aflora, capricho. e aí era o cliente, É o e o capricho. advogado ficou, eu vi que o colega até queria, mas o cliente de Mas forma aí é que nenhuma eu aceitou falo, o ali, é acordo. nessa hora que é preciso pegar na mão do cliente, não é? Se eu tenho certeza de que aquilo é o melhor para o cliente, claro, eu vou chegar num limite que eu não vou poder passar, eu, advogado, não é? Mas eu preciso de uma conversa particular, que aliás é prerrogativa do advogado. Nenhum advogado deve abrir mão disso. Pede licença ao magistrado, seu doutor, eu posso conversar reservadamente com o meu cliente, é direito dele. Eu sempre digo isso, não só pode como deve, é seu momento, não é? Verdade. E é nessa hora que o advogado vai usar o latim dele, vai explicar para ele como funciona aquilo ali, não é? E obviamente que o juiz vai poder tentar ajudar na medida do possível, porque também ele não pode ir além dos limites que são impostos ao magistrado para que ele não antecipe o resultado da causa, ou enfim, uma série de coisas que a gente já sabe como é que funciona. Né? Mas isso aqui é necessário nessa hora que precisa. Né? E aí, esse caso que você contou aí, é exatamente o caso de. Não, e o conciliador, inclusive muito habilidoso, o Uhum. conciliador tentou de todas as É, formas, com toda a habilidade, um conciliador muito competente, mas sabe aquele cidadão que o emocional dele fala mais alto que a razão? Ele, eu, ele não, tipo assim, era mais ou menos assim, ele disse assim, com ele eu não faço acordo, é não tem isso. acordo, o prazer Na dele era isso, eu verdade, acho que aquilo dá uma felicidade para ele, que ele falava é, com, sabe, não na tem verdade, a acordo. questão dele não era nem receber o dinheiro, era não fazer Ah, acordo. é, exatamente. Pois uma vez eu tive, tá, você falando isso, eu estava dando risada porque eu lembrei de um caso muito curioso, né? Foi um processo que eu acho que eu não vou ter outro igual. Era uma publicitária, né? Ela estava movendo uma ação de reclamação trabalhista apenas pedindo indenização de danos morais por causa de algo que eu não me recordo aqui agora o que foi, que o dono da empresa fez com ela. O próprio dono da empresa foi representando a empresa com uma proposta de acordo boa. Né? Isso já tem mais de 10 anos. E quando ele fez a proposta, eu achei a proposta tão boa que eu achei que o acordo estava feito, né? Esse pronto, a senhora aceita? Ela não respondeu. Não dizia nem que sim, nem que não. E com um olhar fixo no horizonte, eu disse, a senhora quer o quê? Ela não respondeu. Aí na hora me ocorreu assim, dizer algo que foi inusitado, eu reconheço, né? Pois eu sei o que a senhora quer. Aí foi que eu movi ela, né? Ela virou para mim e fez, sabe? Fiz isso aí sim. A senhora quer que eu pegue ele, amarre no tronco e dê uma chibatada nele, né? Rapaz, quando eu falei isso, ela deu risada. Aí eu disse, mas sabe o que acontece? Eu não posso fazer isso, que a lei proíbe. O que eu vou fazer com ele é obrigar ele a lhe dar dinheiro. Resumidamente é isso. Eu não tenho outra coisa a oferecer à senhora. Agora me responda, qual a diferença entre ele lhe dar dinheiro agora ou quando eu mandar? Ela fez, eu não sei, o tempo. O tempo. A senhora prefere esperar que eu diga quanto é ou quer aceitar negociar com ele? Aí ela perguntou quanto é. Foram as palavras mágicas. Uhum. Quando ela perguntou quanto é, eu já sabia que eu estava em outra sintonia de conversa. Ou seja, já estava aberto o diálogo. Não é? Mas Exatamente. foi algo que me ocorreu assim, que até hoje eu não sei. Foi a sua habilidade, Não é? a sua experiência, né? O seu jeito de lidar com Pois pessoas. bem, mas é curioso, porque eu até hoje penso assim, mas onde foi que eu tirei essa ideia? Eu não sei lhe dizer. Mas foi uma Porque, condução. na verdade, foi algo que me ocorreu na hora, porque era exatamente o que ela tinha em mente, e não assim, com essa expressão de vingança, mas Sim. uma vingança. Era Né? isso, é. Ela Às vezes tinha a é isso, ideia é. de uma vingança que não era. Até mesmo a sentença talvez fosse frustrá-la. Porque não era que ela visse que aquilo ali era só tirar um dinheiro que talvez ela soubesse que ele tinha, não é? É. E que para ele não ia significar nada. Agora sim, né? Como eu disse, sempre, né? Saíram de lá conciliados, mas não se tornaram amigos. Eu É. já disse que se eu tiver, dentre as minhas obrigações, reconstruir relações que se quebraram, eu acho que eu vou pedir exoneração. Ou É porque aí é aposentadoria. difícil, né? É Não, muito não, difícil. olha, eu não tenho. Agora sim, né? Eu já ouvi dizer que a psicologia já oferece ferramentas para que se trabalhe com isso, né? Principalmente em direito de família.
que é exatamente isso, né? Lá no direito do trabalho, a gente consegue, a muito custo, resolver o litígio através de atribuindo uma obrigação de fazer para uma pessoa e outra, né? Ou da obrigação de pagar, que diga, né? Mas não consegue restabelecer vínculos de amizade que seguramente foram rompidos, né? Somente quando você tem uma empresa, um negócio pequeno, médio, onde as pessoas começaram de alguma maneira com algum tipo de relacionamento de amizade, né? E isso aí, para mim, é que eu acho mais frustrante, na minha opinião, né? Mas eu procuro não lembrar disso, porque se eu ficar pensando nisso também, aí eu me perturbo demais. Não, Então, com certeza não vá por aí, não, que é muito complicado. E tem um detalhe, viu? Assim, às vezes você leva anos de uma relação construída, uma boa relação duradoura, uma faísquinha, um é nada, suficiente. destrói uma relação às vezes de anos, É né? E para você suficiente. reconciliar é muito difícil. Uma vez quebrado esse elo, a reconciliação, a gente vê isso em todos os ramos, né? E quem atua na área jurídica, então, vê isso no dia a dia.